Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, todos os que nos acompanham aqui, amigos, amigas, todos vocês que assistem o nosso mesa de debates. Aqui o programa Notícias Comentadas com o André Tempo, trazendo aí alguns apontamentos, né? Algumas análises aí sobre fatos, sobre questões que ocorreram durante a semana, vem ocorrido nos últimos dias. E nesse cenário atual de pandemia, a gente já começa dando o devido destaque para a falta de vacinas e interrupções de campanha, interrupção da campanha em vários, não digo estados, né? Não estão necessariamente os estados como um todo interrompendo, mas a gente tem visto vários casos aí de cidades que infelizmente estão precisando fazer essa regulamentação, estão precisando fazer essa redistribuição para poder comportar a vacinação para a população, ou então simplesmente estão assim e sabe-se lá quando veremos novamente as devidas vacinas. Rio de Janeiro está numa situação preocupante. Salvador, pelo que eu vi, também não está numa situação favorável, não está numa situação bacana. E entre outros lugares aí capitais, né, em especial, que precisam da devida atenção. Outras regiões, graças a Deus, a coisa está indo bem, está tendo uma relativa vacinação que comporta, que atende a população dentro do que se espera. É o caso, por exemplo, aqui mesmo de São José dos Campos, que pelo menos pelo que a gente vem acompanhando, não estou distribuindo elogios gratuitos aí a ninguém. Eu estou dizendo que pelo que a gente vem acompanhando, a coisa está regular, a coisa está indo bem. Então, pelo menos sem muitos problemas nessa questão. Agora, falando aí em problemas, estamos com a questão Lula-STF e Lava Jato. A Lava Jato caindo relativamente em descrença por grande parte da população, inclusive. A imprensa já não faz defesas tão veementes como fazia antes, embora ainda seja pró-Moro, né, e não tenha adotado ainda um discurso tão claro pró o ex-presidente Lula, mas podemos dizer que a coisa já está num relativo equilíbrio. O STF, existe aí uma discussão, né? Não podemos afirmar que ele esteja agindo dessa forma, mas é no mínimo considerável que no momento de pânico, que no momento de profunda crise social, eles resgatem os direitos políticos do ex-presidente Lula, que, gostemos ou não, é uma figura, simboliza um possível conserto, uma possível forma de abrandar os calores, abrandar os tremores aí, né? Os termômetros de uma ebulição, de uma revolta popular. Então, tudo isso precisa ser levado em questão. O presidente Jair Bolsonaro caindo em descrédito, até por muitos de suas atitudes com relação à pandemia. E, claro, sua luta, seu empenho tem sido principalmente aí na região Nordeste, realizando algumas obras, realizando algumas ações, inclusive baseadas em programas pré-existentes ao seu governo e que tem contribuído com a sua popularidade nesse local. Era vamos dizer assim,
último bastião petista, né? E que ele buscava e busca se infiltrar cada vez mais. De qualquer forma, voltando ao STF, ainda são questões jurídicas, polêmicas, fora que eles analisam não só a questão do presidente Lula, como também as questões contrárias ao ex-presidente. As pessoas, os movimentos, os órgãos que querem justamente que o ex-presidente continue tendo a devida condenação. Eles não entendem que as ações da Lava Jato, dos envolvidos da Lava Jato, tenham aí qualquer ilegalidade de fato. É uma questão complicada, porque por mais que parte da esquerda e mesmo de algumas pessoas aí da direita, né, vide Reinaldo Azevedo, entre outros que já li, já escutei, a essa opinião com relação à inocência do ex-presidente Lula pode acarretar análises por parte também do STF com relação à Lava Jato que acabem libertando todos os demais corruptos, todos os demais envolvidos, o que seria bastante problemático nessa questão. Então também não se relaciona apenas com libertar o ex-presidente Lula, né? Libertar eu digo no sentido de anular esse processo, realmente definir que o julgamento no caso do Lula foi incongruente, foi incorreto e por isso caberia então a anulação, mas advogados, evidentemente, dos outros acusados poderiam tentar vir com as mesmas questões. O que se aponta é que as conversas, aquilo que foi encontrado com relação a Lava Jato e os seus procuradores e o próprio ex-juiz Sérgio Moro, é que havia todo um movimento para, de alguma forma, chegar até Lula e prendê-lo, evidentemente. Então, eles poderiam focar mais especificamente nessa questão, negando que a Lava Jato teria sido imparcial, né, ou melhor, negando que ela teria sido parcial com outros casos e parcial no caso do Lula. É uma questão que não vai se resolver assim tão simples. E falando também em STF, devido solicitação, para não dizer ordem, né, do ministro Barroso, o Senado instalou então a CPI da pandemia e foi instalada justamente aí numa situação agora de caso senador Cajuru versus presidente Bolsonaro, em que o senador Cajuru, pelo que se consta, avisou ao presidente que estava gravando a conversa, esse deu-se por satisfeito, tudo bem, mas não imaginou, não sabia que a conversa seria divulgada. Ora, quem conhece o Cajuru já dos tempos de jornalista, já dos tempos de repórter, não poderia também esperar muitas outras coisas. Agora, essa conversa, eu vou ser sincero para vocês, com exceção da questão do Randolph Rodrigues, que o presidente Jair Bolsonaro disse que sairia na porrada, né? Cairia na porrada com eles. Aliás, um fato interessante, o senador Randolph Rodrigues já foi vítima de uma cotovelada do presidente Jair Bolsonaro, quando este era deputado federal, numa situação que eu não vou me lembrar direito agora do que se trata, mas podem procurar no Google aí que vocês vão encontrar informações a respeito. Joga lá, cotovelada Bolsonaro, Randolph Rodrigues, vocês vão encontrar alguma coisa aí relacionada. Eu confesso que não procurei de antemão para
refrescar a memória do que se trata, mas lembro que teve esse caso sim. Então, há muitos que estão apontando aí, né, dizendo que na verdade essa questão Cajuru-Bolsonaro se tratou de uma farsa. Eu, sinceramente, não vou entrar nessa discussão, não vou entrar nessa seara. Só sei que o Bolsonaro querer bancar o enganado, bancar o inocente quando se lida com as ações um tanto quanto esquisitas do atual senador Jorge Cajuru, que já vinha tomando atitudes assim já desde as suas épocas de repórter, a gente fica no mínimo cada vez mais estupefato. De qualquer forma, os dois aí que se resolvam e, claro, o Senado e o STF, dentro do que analisarem, dentro do que entenderem necessário, tomem as devidas providências. A CPI, com relação a colocar os governadores também no bojo, eu particularmente sou a favor também. Eu acho que não é apenas uma questão de investigar o governo federal, que é o principal responsável, é o principal culpado através das suas políticas, das suas ações e, claro, do seu negacionismo, que a gente vê evidentemente desde o ano passado muitas ações aí desconcertadas, mas através dele também temos que verificar todo o problema através da incompetência, da corrupção, desvios de verbas, malversação do erário, tudo isso que os governadores e, claro, prefeitos também tenham provocado. Claro que se for colocar todo mundo literalmente no bojo, vai ser uma CPI interminável. Mas pegando o governo federal e né, os ministros e tudo mais, que pegue também que vá nos governadores. Afinal de contas, precisa saber o que é que foi feito aí dos repasses, como foi tudo devidamente utilizado. Ou a questão do oxigênio em Manaus, né, no Amazonas e também em outros estados, eu entendo que não é exclusivamente culpa do governo federal. Então, na verdade, eu não estou aqui tirando a culpa de ninguém. Eu estou justamente querendo colocar todo mundo na mesma peleja e doa a quem doer. Aqui não tem essa. Então, segue o jogo. Falando aí nas vacinações, a gente pede encarecidamente, e até eu posso citar um caso bastante particular, que é o da minha mãe. A gente fala aí justamente para que se tome, né, a segunda dose da vacina. A empresa que ela trabalha já deu a entender que para maio teremos aí a vacinação, a segunda dose da vacina que ela toma, no caso a da Oxford, né, a AstraZeneca, e as demais vacinações a prefeitura terá que verificar como vai fazer, pois como dissemos, está tendo todo esse problema aí de falta de vacinas em alguns lugares e também a chegada de insumos para fabricação de outras vacinas aqui em território nacional. E claro, aqueles que podem e estão em lugares que já está a campanha para a segunda dose funcionando normal, solicitamos que vão e que tomem, porque se você não tomar, você continuará sofrendo o risco das contaminações. Mesmo com a segunda dose, diga-se de passagem, é necessário que você mantenha toda o seu ritmo, né, toda a sua prática de segurança com relação à prevenção da pandemia. Então, a pessoa que não toma é pior ainda, porque ela perde o efeito da primeira, ela não está ainda totalmente reforçada, por isso que a segunda dose se chama dose de reforço.
contra a Covid-19 e, mesmo vacinada, procure continuar tomando todas as devidas precauções. Porque, afinal de contas, o risco está aí. A vacina, ela tem toda a eficácia científica, pelo que vários órgãos, vários institutos já comprovaram, o que não quer dizer que a gente tem que ficar se arriscando por conta disso. Estando o corpo, o organismo já sim devidamente preparado, aí teremos mais capacidade de enfrentar esse problema, como a gente já tem visto a relativa queda na mortalidade principalmente da população que já tomou essa devida vacina. Isso seja a Coronavac, a Oxford, enfim, tantas outras. Mas, de qualquer forma, repetimos aqui. Por favor, vá tomar a segunda dose, você que já pode, você que já está dentro do calendário, não pule, porque justamente é a dose de reforço para poder completar, né? Poder girar a chave aí da sua proteção contra a Covid-19 e mantendo todos os protocolos de segurança, a máscara, o distanciamento social, a higienização correta, que, aliás, diga-se de passagem, eu particularmente acho que o uso de máscara, pelo menos em determinados lugares, deveria ser sim obrigatório. Por exemplo, hospitais, eu não vejo problema nenhum das pessoas usarem máscara. A gente está vendo que não é sacrifício nenhum. Então, em determinados lugares, até para evitar a propagação de outras doenças, metrô, ônibus, ser utilizado máscaras, né? Até como uma questão de sobrevivência para si próprio. E, claro, a higienização. Quisera eu que essa questão do álcool gel, de todas as lojas, os supermercados, as instituições, bancos, enfim, todos eles tivessem álcool gel disponível, e esse é um comportamento que creio eu que deve continuar. Não é porque no futuro, quiçá, acabe a pandemia, que a gente vai voltar como era antes. A questão de ter álcool gel e que isso se torne obrigatório em diversos estabelecimentos públicos e também privados. Além disso, as pessoas também adquirem o hábito, né? Possam adquirir o hábito de ter consigo sempre um frasco, um borrifador, alguma coisa com álcool 70 para fazer, né, manter sempre aí a devida higienização da sua mão, enfim, daquele local necessário contra o coronavírus ou qualquer outra doença aí em questão. E antes de encerrar aqui meu notícias comentadas, tivemos aí uma manifestação, aliás, hoje tivemos manifestação dos funcionários e funcionárias da LG, das empresas que trabalham para a LG aqui na nossa região. Parabéns aí aos organizadores, né, ao Sindicato dos Metalúrgicos e principalmente às trabalhadoras e trabalhadores organizados. E tivemos no final de semana manifestação pela abertura dos templos religiosos. Estive meio que sem querer, né? Minha intenção era apenas ir ao Parque Vicentina Aranha. Eis que chegando lá, abarrotado de gente, muitas pessoas fazendo a devida manifestação. Até aí, eu particularmente sou contra a manifestação no sentido da aglomeração, por mais que a maioria lá estivesse de máscara, mas infelizmente não todos. Agora, os dizeres, as intenções, né? Eu acho que a gente vive num país democrático,
Não concordo com as pautas que eles estavam ali se referindo, mas também não vejo por onde proibir esse tipo de manifestação. Mas eu vejo uma certa incongruência, né, por parte de vários desses grupos religiosos, pois ao terminar, ao que a manifestação se retirou do local, eu conversei com uma moça que lá estava, não participando da manifestação, mas caminhando no parque. Ela, uma senhora, na verdade, ela é adventista, não entrou em maiores detalhes, né? Apenas se apresentou como sendo adventista, ou seja, não é nenhuma comunista, ateia, etc e tal. É uma religiosa adventista dizendo que a igreja dela, o pastor e a comunidade dela, de uma forma geral, estão bem tranquilos com essa questão dos templos, dos espaços estarem fechados, estão sendo realizados cultos online, palestras online. O pastor, os auxiliares, eles vêm telefonando para as famílias para saber como tá a situação, como tá, eles passam a palavra, tem contato também via WhatsApp, os grupos, tudo que eles podem fazer para respeitar esse momento de pandemia, eles estão fazendo. Fora que, segundo ela, mesmo no período que a igreja poderia estar aberta, que o templo estava aberto, mas operando com 30% da capacidade, segundo ela, o pastor permitia apenas 20%, né, um quinto da capacidade total do espaço, mesmo podendo chegar a 30%, mas era determinação do próprio pastor, da própria igreja, que tivesse apenas 20%, né, ou seja, se 100 pessoas caberiam naquele espaço, apenas 20 estariam lá assistindo a cerimônia, né? Assistindo e participando do culto. Eu particularmente achei aí uma política excelente e, claro, aí cada um. Mas se essa moça, repito, adventista, portanto, nenhuma pessoa aí contrária à religião, né, antes que venha alguém aqui querer acusar, se essa igreja está conseguindo fazer isso e segundo ela tá tudo bem, eu não entendo porque outros também não conseguiriam. E antes que venham com aquele famoso papo, mas e os fluxos? Mas e o ônibus lotado? Mas e o não sei o quê? Eu também sou contra tudo isso. Primeiro porque esse tipo de atividade, os fluxos, os ônibus lotados, festas, entre outras, esses são os primeiros que deveriam, antes inclusive igrejas, entre outros espaços, esses mais ainda deveriam não estar ocorrendo. Aliás, já estão proibidos. E o caso dos ônibus, infelizmente, entra aí toda uma questão de má articulação, incompetência e eu não queria usar esse termo, né? Mas política da morte aí. Você, ao invés de ceder mais ônibus, ou você, ao invés de regulamentar a coisa de forma mais estratégica, a gente continua tendo as famosas latas de sardinha e a população, apesar do uso da máscara, aglutinada, espremida aí no transporte público. Complicado, muitas coisas ainda a serem devidamente melhoradas. Mas agradeço aqui a todos que estiveram nos acompanhando, né? Continuem assistindo aí o nosso Notícias Comentadas, que você acompanha todas as quintas-feiras aqui no Mesa de Debates, de tudo um pouco. Siga o nosso canal, compartilhe e, claro, se inscreva, né? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que já se inscreveu, indica aí para um amigo, peça para ele se inscrever também aqui no nosso canal. Mesa de Debates, de tudo um pouco. Não percam aí as entrevistas, aliás, essa semana tem coisa muito boa. Acessem o
canal aí para assistir, ou vejam também nosso Facebook, nosso Instagram, Mesa de Debates. É isso aí, minha gente. Vou agradecendo aqui a todos. Um beijo e tchau.